Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão, esteja com você, minha irmã, em mais esse devocional, dia de hoje, onde uma grande pergunta nós vamos fazer. Você vai entender a Bíblia apenas fazendo uma leitura lógica, uma leitura supostamente racional? Quantas vezes você já tentou ler a Bíblia e não conseguiu? Quantas vezes você já tentou ler a Bíblia e não entendeu nada? Como dar uma opinião, então, sobre algo que você não entende? Será que você consegue dar opinião sobre algo que você não entende? Será que opiniões de terceiros, então, estão influenciando o seu entendimento sobre uma leitura de algo que você não entende? Será que você deve ler a Bíblia usando apenas a lógica e a racionalidade, esquecendo que, acima de tudo, é um livro espiritual? Você já tentou ler a Bíblia com um olhar espiritual? Você sabe fazer isso? Como ler a Bíblia olhando através de uma visão espiritual? Ler a Bíblia com um olhar espiritual, então, é uma escolha sua ou é algo permissível da parte de Deus? Afinal de contas, como conseguir essa permissão? Como você pode reconhecer então que está lendo a Bíblia apenas com os seus princípios humanos, seu próprio entendimento e não com um olhar espiritual? De que maneira você pode se preparar antes de ler a Bíblia para garantir que de fato você está aberto às orientações do Espírito Santo? Como que você pode aplicar os ensinamentos da Bíblia de forma prática na sua vida, todos os dias, e ser guiado então pelo Espírito Santo, entendendo algo que hoje você não entende? Que mudanças específicas você notou em sua vida e em sua perspectiva espiritual desde que você começou a ler a Bíblia com os olhos espirituais? Aliás, você não tem lido a Bíblia, não é? Bom, se você puder, curve a sua cabeça. Vamos orar e pedir a Deus que Ele abra o nosso entendimento e juntos nós possamos entender aquilo que o Espírito Santo irá falar conosco hoje. Se você puder, curva a sua cabeça. Oremos. Senhor, graças te damos por mais esse momento diante da tua palavra. Obrigado, Paizinho, porque até que o Senhor tenha nos ajudado, nos guia, cuida de nós, nos concede, Pai, a tua boa, perfeita, amável e agradável vontade no dia de hoje. Nos guarda, Senhor, até a volta do teu filho Jesus. É o que nós oramos e te agradecemos, Pai, pois sabemos que tu tens falado conosco. Portanto, Pai, abre o nosso entendimento e que acima de tudo seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Amém. Bem, se você puder, você vai abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você vai abrir ela em 1 Coríntios, capítulo de número 2, no versículo de número 14. 1 Coríntios 2, 14. Novamente, abra a Bíblia. Faça a leitura dela através da Bíblia de papel. Abra sua Bíblia, faça as suas anotações. É muito importante. Se você não tem a Bíblia ainda, dá uma pausa no vídeo, vai buscar a Bíblia, abra a Bíblia para ler. Mas, Joyce, você já está compartilhando a Bíblia na tela. Não há necessidade de buscar. Não, não, não. Hum. Ah, é muito importante que ao invés de alguém te dar um copo com água, você saiba de onde extrair a água, onde é a fonte de água. Dessa forma, quando você não tiver alguém do seu lado para te instruir e te mostrar uma passagem bíblica, você já vai saber aonde conseguir extrair aquela passagem que você quer tanto que o Espírito Santo fale com você. Se você tem uma Bíblia na mão e busca por ela, você vai conseguir encontrar sempre. Agora, se você fica na dependência de sempre ter alguém compartilhando na tela do seu celular, do seu computador, uma passagem bíblica, então você nunca vai saber aonde buscar. Abra sua Bíblia, crie intimidade. É por aí que você vai começar a entender a Bíblia, entender a palavra, ter essa intimidade. Bom, se você já pegou a sua Bíblia, vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo
escrevendo aos irmãos lá, diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. A Bíblia, ela é discernida espiritualmente. Você não vai entender a Bíblia enquanto estiver olhando com os olhos do entendimento, com os olhos da carne, com os olhos de um raciocínio lógico. A Bíblia é a palavra de Deus. É muito mais do que um conjunto comum de livros ou uma biblioteca ou um arsenal de livros como esses que você está vendo aqui atrás de mim, né? Tem alguns livros. É muito mais do que isso. Ela é uma carta de amor completa. Ela é uma única carta composta por 66 livros e do início ao fim ela fala sobre um único tema: Jesus Cristo. É o nosso manual de vida. É a revelação do coração de Deus para a humanidade. No entanto, ler a Bíblia apenas com olhos humanos limita esse entendimento e expede que nós experimentemos a possibilidade, a profundidade, a sabedoria que contém na Bíblia. Então, eu separei alguns princípios para que você considere antes de fazer uma leitura bíblica. Primeiro, olhos humanos e olhos espirituais. Quando nós lemos a Bíblia com olhos humanos, nós tendemos a ver a Bíblia, né, vê-la com uma coleção de histórias, contos, regras, ensinamentos morais. Embora esses aspectos sejam importantes de nós entendermos, eles são apenas uma superfície daquilo que de fato é. Os olhos humanos, eles são influenciados por preconceitos, experiências passadas, sejam positivas ou negativas, e um entendimento que é limitado. Comprovadamente, nós não utilizamos toda a capacidade de raciocínio dessa massa cinzenta. Isso pode nos levar a interpretar de forma errada e subestimar o poder transformador que a palavra de Deus possui. Por outro lado, ler a Bíblia com os olhos espirituais significa permitir que o Espírito Santo nos guie, nos revele a verdade contida em cada letrinha das Sagradas Escrituras. Jesus disse em João capítulo 16, no versículo 13, eu vou compartilhar essa leitura com você, tá aí, novamente. João 16, 13, palavras de Jesus. Versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. O Espírito Santo nos ajuda a compreender o profundo significado das palavras e a aplicá-las na nossa vida de maneira transformadora. Sem o Espírito Santo, você não vai entender a Bíblia. Por mais inteligente que você possa ser, por mais culto, viajado, experiente que você possa ser, você nunca vai entender enquanto estiver lendo a Bíblia com um olhar humano. Segundo ponto. Dito isso, e agora você entendendo que só através de um olhar espiritual você vai conseguir entender a Bíblia, quais são os passos, então, que você pode iniciar para então conseguir entender o que está escrito na Bíblia? Primeiro, oração por entendimento espiritual. A primeira coisa é orar. Antes de abrir a Bíblia, é essencial orar e pedir a Deus que abra os seus olhos espirituais. Peça ao Espírito Santo que te revele as verdades divinas e que te ajude a explicar essas verdades no nosso dia a dia. Essa prática vai transformar a nossa leitura, a sua leitura, em um encontro vivo e pessoal com Deus.
E pode ter certeza, quando você orar, pedindo a Ele entendimento, Ele vai falar com você pessoalmente, como você nunca ouviu. Ele vai falar com você, no seu íntimo, no seu ser. E então você vai se sentir amado. E então você vai se sentir ouvido. E então você vai conseguir entender absolutamente tudo, abrindo seus olhos espirituais. Segundo, a transformação através da leitura da palavra. Quando nós permitimos que o Espírito Santo então nos guie por essas veredas, que é a Bíblia, ela então a Bíblia deixa de ser apenas um simples livro composto por 66 outros livros e se torna então uma grande ferramenta de transformação. Ela nos desafia, nos consola, nos ensina, nos molda a sermos a imagem de Cristo, ao ponto de pensar no próximo, mesmo quando ninguém pensa. As palavras ganham então vida, relevância, e então nós somos capacitados a viver de acordo com a vontade do nosso Deus. Portanto, hoje, quando você abrir a Bíblia, faça uma pausa, ore, peça a Deus que abra os seus olhos espirituais, permita que o Espírito Santo te guie e revele as verdades divinas que você precisa ouvir, que você precisa ler e que, acima de tudo, Deus quer falar com você. Medite sobre a leitura do texto, buscando entender o que de fato Deus está dizendo, especialmente para você. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Ainda assim, ainda hoje, ela fala individualmente, preenchendo esse vazio que você não sabe o que é. E já tentou preencher com tudo, mas está aí dentro de você para ser preenchido com a presença do Espírito Santo. Se você puder, curva a sua cabeça e vamos orar. Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos por essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui reunidos falando em teu santo nome, lendo a tua Bíblia Sagrada, a tua palavra. Paizinho amado, muitas pessoas nesse momento estão agora de joelhos, chorando, se lamentando e buscando entendimento da tua palavra. Consola, Pai, e dá entendimento para essas pessoas. Se revela, Senhor, assim como um dia o Senhor se revelou para mim e para cada um dos teus outros filhos. Se revela para essas pessoas que estão sem esperança hoje no coração. Cuida de nós, Pai Santo, até a volta do teu filho Jesus. Que nós possamos ser luz e sal na vida daqueles que necessitam. E que essa palavra possa alcançar todas aquelas pessoas que tanto necessitam de esperança. Cuida de nós, Pai, e que acima de tudo seja feita a tua vontade. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu filho Jesus. Amém. Se você puder, compartilhe essa palavra agora com alguém que esteja necessitando. Também você curte e comenta alguma coisa nesse vídeo, para que o algoritmo do YouTube entregue esse vídeo para um número ainda maior de pessoas. Se você puder também, aciona o sininho, além de se inscrever no canal do Devocional Premissa, e aí você vai ajudar a compartilhar essa palavra alcançar um número ainda maior de pessoas, tá bom? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e nos vemos na próxima. Até lá.